Aí pessoal, acabei vendendo metade do que eu tinha em Bitcoin. Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor em mais um vídeo. E esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois da troca aí do microfone. Pra quem me acompanha no Instagram aí, @Motociclista Investidor, já aí que acabou estragando o microfone antigo. Faz parte, né? É aquilo que eu falo, né? Os problemas, eles acontecem, a vida é feita de problemas. E aí a gente tem que estar preparado. Claro que um microfone não é caro, né? Mas é um prejuízo, né? É algo que talvez eu não precisaria estar gastando. Bom, acabei vendendo metade dos meus bitcoins, tá? Vou falar sobre isso, mas antes eu vou dar aquele resumo da carteira, né? Porque este vídeo é o resumo da carteira pública aqui do canal, referente ao mês de outubro. E, bom, eu aportei R$500 no mês de outubro, tá? Lembrando que não tem problema se você aporta mais ou menos que isso. Isso não tem nada a ver, não é uma recomendação, tá? Cada um sabe onde aperta o seu calo. E acabei fazendo esse aporte de R$500. E a carteira, mais uma vez, ela ganhou do Ibovespa, né? Então a carteira ficou positiva aí, não lembro exatamente quantos por cento, 4 e pouco, eu acho. E o Ibovespa ficou menos 6,7, né? Então acabou ficando pior do que setembro, que setembro já foi aí uma carnificina, né? Na bolsa. Então foi pior ainda. E por que foi pior? Tá, eu quero dar uma contextualizada, né? Bom, primeiro vocês sabem que a carteira ela ficou melhor por causa da diversificação, né? É aquilo que eu falo, a gente tem que diversificar. Até a Rico, né? Eu uso a corretora Rico, lembrando que ela não patrocina o canal, não tô ganhando nada a falar isso. Ela acabou atualizando o aplicativo dela e agora ela mostra a volatilidade da carteira, as oscilações da carteira, né? E aí eu tava olhando ali no último mês, nos últimos 30 dias, se eu só tivesse as ações e os fundos imobiliários, que é o que tem ali na corretora Rico, eu estaria menos 9% negativo no último mês. Então olha só pessoal, a diferença, né? Por estar diversificado em ativos em dólar, em ativos de outros países e também criptomoedas, a carteira aí acabou que ela ficou positiva, bem positiva ainda, em vez de ficar negativa. Então mais um ponto aí para diversificação. Até depois, se vocês olharem lá no final do vídeo, quando eu coloco a rentabilidade total, vocês vão ver que a carteira continua se afastando aí do Ibovespa, né? O principal índice da nossa bolsa. Bom, por que as coisas caíram tanto, né? Antes de falar aí das vendas do Bitcoin. Bom, basicamente aí foi a questão política, né? Mais uma vez. E aí também começou uma questão de um possível quebra do teto de gastos, né? Então quero falar um pouco sobre isso. É um auxílio que o presidente anunciou aí, Auxílio Brasil, se não me engano o nome. E bom, quero apontar algumas coisas, tá? Primeiro que não quero entrar no mérito de se precisa ou não do auxílio, não tem nada a ver, eu tenho certeza que muitas pessoas precisam, tá? Só que uma coisa é fato, pessoal. Quanto mais dinheiro o governo coloca na economia, menos dinheiro vale. É isso que é a inflação, é a perda do poder de compra do nosso dinheiro, tá? Eu vou fazer um vídeo bem mais detalhado sobre a inflação, mas basicamente é isso. Então muitas vezes a gente vê aí a gasolina subindo, a gente vê aí os alimentos principalmente subindo, e muitas vezes não é aquele alimento, aquele produto ou serviço em si que está aumentando, mas o nosso dinheiro está desvalorizando. Entender isso é muito importante, né? E até uma forma de se proteger disso é investir em empresas. Por quê? O governo acaba causando a inflação, né? Só que as empresas elas têm que lucrar acima da inflação, então elas passam essa inflação para o consumidor. Nós consumidores, a gente acaba pagando mais caro pelos produtos, mas as empresas elas acabam lucrando acima da inflação. Pelo menos nem todas vão conseguir, né? Mas a ideia é que todas vão tentar lucrar acima da inflação. E aí, se a gente é sócio das empresas, se a gente tem um pedacinho delas, a gente acaba também, além de proteger o nosso patrimônio, às vezes a gente acaba até ganhando dinheiro com isso, né?
Então, basicamente, a inflação nos últimos 12 meses está em 10% alguma coisa. Então, tem que entender que se tu teve um aumento, né? Muitas pessoas nem tiveram um aumento. Mas vamos supor, se tu tivesse um aumento aí no último ano de 10%, né? Que geralmente não acontece. Quando acontece é menos que isso. Tu teria no 0 a 0, na realidade. Porque tu ganhou 10%, tá ganhando 10% a mais. Mas as coisas desvalorizaram 10%, na realidade estaria até perdendo, tá? Porque se a gente falar de aluguel, o índice que regula aí a maioria dos aluguéis, ele tá em 25%, né? Então o aluguel ficou muito mais caro. Então na realidade tá até perdendo, né? Então, bom, falamos um pouco dessa inflação, tá? Então não tô entrando no mérito se deve ser feito ou não essa distribuição do auxílio. Só que também tem outro problema, né, pessoal? O problema em si não é o auxílio, mas o problema é o teto de gastos, né? E por que tem um teto de gastos? Não é porque querem limitar o dinheiro que vão gastar com saúde, isso, aquilo. Com certeza eu acho que poderia ser muito melhor distribuído esse dinheiro, né? A gente não tem esse retorno, a gente paga um monte de impostos e não tem um retorno aí dele, né? Como deveria ser feito. Mas basicamente, pessoal, o teto de gastos ele imagina assim, tu ganha 2.000, tu tem que gastar os 2.000, se tu gastar mais tu vai ficar com dívida, e é basicamente isso. O teto de gastos serve para não gastar mais do que o governo arrecada, né? E aí quando ele lança, quando foi anunciado aí esse auxílio, o problema é que esse auxílio ele fura o teto de gastos, né? E esse é o problema. Além de colocar mais dinheiro na economia, vai furar o teto de gastos. E aí o pessoal acaba pegando o dinheiro aqui e levando para outros países, né? E aí o que acontece? Em vez do governo, o que vocês acham? O governo ele poderia simplesmente buscar várias formas de diminuir o quanto ele gasta para poder fazer essa distribuição aí desse auxílio, ou ele pode acabar furando o teto, cobrando mais impostos, arrecadando mais. O que vocês acham que o governo vai fazer? Então, o problema não está em si no auxílio, mas a forma como fazem as coisas, né? Estão gastando cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E acabou acontecendo isso com o mercado, né? O dinheiro começa a sair daqui, indo para o exterior. Justamente essa vantagem de ter uma parte alocada no exterior acabou aumentando um pouco o dólar, ganhei com isso, né? Então, infelizmente aí tá tendo uma grande piora nas empresas aqui no Brasil. E eu continuo comprando, né? Não vou deixar de comprar por causa disso. Continuo fazendo a mesma coisa que eu falo pra vocês, né? Pra quem já é meu seguidor. Bom, já falei sobre vários assuntos, várias coisas. Vamos falar sobre o Bitcoin. Mas antes disso eu gostaria de pedir pra vocês deixarem o like de vocês, tá? Quem já curtiu o vídeo, quem não curtiu não precisa deixar o like ainda, assista até o final. E aí depois deixa se gostar. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, por favor, porque tem muitos inscritos falando, me perguntando se eu tô colocando vídeo, porque não tô recebendo as notificações, tá? Então, ativem o sininho. E, bom, eu acabei vendendo, pessoal. Deixa eu dar uma acelerada aqui pra sair do meio dos carros. Eu acabei vendendo metade do que eu tinha em Bitcoin, tá? Específico no Bitcoin. Nas outras criptomoedas eu não mexi. E por que eu fiz isso? Bom, eu tinha uma outra carteira pública que se chamava Em Busca dos 4 Cilindros. Tá? Resumir bem, o objetivo daquela carteira era comprar a CBR. Agora eu tô andando de CBR, eu acabei me desfazendo daqueles ativos. Só que eu não me desfiz de todos os ativos. Os que estavam negativos, eu fiquei. E na época, foi em junho mais ou menos, nessa época as criptomoedas que eu tinha estavam tudo negativas, né? Então eu não me desfiz delas. E aí eu tô basicamente desde maio sem comprar. Só que como eu tinha já uma carteira com praticamente 9 mil reais, tinha 9 mil reais nela, eu tinha uma proporção aí de 5% em criptomoedas. Como eu me desfiz dos ativos para comprar a moto, né? Quando eu comecei a nova carteira, que é Em Busca da Independência Financeira, que é a carteira deste vídeo aqui que você está assistindo, eu comecei com 20 e poucos % em criptomoedas, né? Porque eu não me desfiz das criptos. Então eu vou continuar investindo, não vou investir em criptomoedas. E aí vou acabar que eu vou nivelando, né? Porque eu quero ter basicamente 5% da minha carteira em criptomoedas. E aí eu vou nivelando. E aí o que acontece? As criptomoedas elas não param de subir, estão subindo bastante. Então eu tô aportando, mas meio que não tava adiantando, né? Eu consegui reduzir
essa porcentagem das criptomoedas, aí chegou em 16%, mas depois já estava 19%, porque as criptomoedas estão valorizando muito, né? E aí, por que eu vendi? Eu não quero vender, mas eu vendi para balancear minha carteira, porque eu tô com muito criptomoeda, eu não quero ter tanto exposto às criptomoedas, eu quero diminuir, e os aportes não estão sendo suficientes. Então eu falei isso, que isso poderia acontecer, tá? Então eu vendi metade do que eu tinha em Bitcoin, acabou dando aí, em Bitcoin eu tinha mais ou menos uns R$400, peguei esses R$200 que eu vendi e aloquei em outros ativos. Não pretendo fazer isso de novo, inclusive até vocês podem me agradecer depois, né, porque depois que eu fiz a venda o Bitcoin continuou subindo, não tem problema, tá, podem me agradecer depois, porque é sempre assim, né, quando a gente acaba vendendo alguma coisa que dispara, né. Então, bom, dito isso, a carteira ainda tá com muita porcentagem em criptomoedas, mas eu não vou vender mais, tá. Atualmente agora, quando eu tô gravando, eu já fiz o aporte de novembro, e aí também vai ter o aporte de dezembro. Eu espero que dê uma nivelada, né? Porque o que a gente tem que levar em conta, tá? Investir é tudo uma questão de risco e retorno. Então muitas vezes as pessoas só olham o retorno, por isso que tem muita gente que só investe em criptomoedas, né? Elas acabam olhando ali, pode multiplicar várias vezes, tem criptos num dia crescendo 50%, ou até multiplicando de tamanho. Acontece bastante isso, só que, pessoal, elas também caem muito. Então às vezes elas crescem muito e também caem muito. Só que qual que é o risco, pessoal? Tem muito risco atrelado ainda nas criptomoedas, né? A questão do governo, questão de que podem surgir outros projetos melhores. Tem uma série de questões que, se tu investe só em criptomoedas, tu tá se expondo ao risco da ruína, né? Tu pode simplesmente acabar perdendo tudo, ou quase tudo, de uma hora para outra. Então, fazer esse balanço, fazer essa análise aí do risco-retorno é muito importante, porque não adianta. Qual que é a empresa que é melhor? Tá? A que pode crescer 30% ou a que pode crescer 20%? Aí a maioria das pessoas vão falar, ou todas, né? Não, a que pode crescer 30%. Tá, só que essa empresa que ela pode crescer 30%, ela pode cair 50%. E a empresa que pode crescer 20%, ela pode cair no máximo 10%. Qual que é a empresa que é melhor? Então, a empresa de 20% ela é muito melhor, porque ela pode cair muito menos. Tem até uma conta que a gente pode fazer aí pra poder analisar isso, mas não vou entrar em detalhes, eu também não domino tanto ainda isso. Tem que dar mais uma estudada até pra poder explicar bem pra vocês. Mas é basicamente isso, pessoal, é sempre risco-retorno, tá? E aí, como eu tô achando muito arriscado ter tanto aí em criptomoeda, eu tô preferindo diminuir, então balancear. Então esse é um dos motivos pelo qual a minha filosofia de investimento permite vender, né? Que é quando a gente precisa balancear. Só que tem o seguinte, tem um porém, tá? Um grande porém. Eu não gosto de balancear vendendo, tá? Isso aí são algumas exceções. Eu procuro aportar mais, tá? E usar os dividendos para poder fazer esse balanceamento. Por quê? Vamos usar a empresa, porque eu acho que empresa é melhor de falar. Se uma empresa está crescendo na tua carteira e ela começa a valorizar um monte, tá? E aí começa a desbalancear a tua carteira, tu começa a ficar com muito investido nessa empresa. Tu vai naturalmente querer, tu pode acabar querendo vender. Só que se tu vender para balancear, tu acaba diminuindo o pedaço que tu tem numa empresa que está crescendo, que está tendo lucro. Então isso por um lado é ruim, pessoal, e a gente acaba diminuindo o quanto a gente tem da empresa boa para aportar em outras empresas que não estão tão legais assim, talvez. Bom, eu falei bastante sobre vários assuntos, tá? Eu vou colocar aqui as imagens da carteira, eu vou colocar aí a rentabilidade total para vocês que eu falei anterior, Bovespa. Eu vou colocar para vocês aí também o balanço da carteira, como ficou o balanço da carteira do mês de outubro e qual que é o balanço desejado, ou seja, como que minha carteira ficou distribuída e como eu estou buscando ter a minha carteira, né? Como eu estou balanceando ela ou buscando balancear. E também o extrato da carteira, todas as movimentações que eu fiz. Tá, vou colocar para vocês. Eu acabei não falando sobre os dividendos, tá?
mas os dividendos geralmente eu coloco no início do vídeo. Então lá no início eu vou colocar os dividendos, tá? Deu uns R$10 de dividendos, tá aumentando aos poucos. Lembrando que eu já cheguei a ganhar R$50 em maio e vai demorar um pouquinho talvez, mas daqui a pouco estamos chegando aí nos R$50 novamente. Então é isso aí. Salve família, eu tô encerrando esse vídeo aí de uma maneira diferente, porque infelizmente eu tô tendo problemas no microfone há várias semanas, tanto é que esse vídeo de outubro ele tá atrasado, né? Eu tô gravando aqui em dezembro, não gravei nem de novembro ainda, o resumo da carteira, por causa desse problema no microfone, né? Mas eu tô prestes a solucionar, ou agora eu vou conseguir arrumar de vez o microfone com o outro que tá chegando, ou o problema é na câmera e aí eu vou ter que dar um jeito de trocar de câmera, tá pessoal? Mas em breve isso vai ser solucionado. Bom, eu quero encerrar o vídeo aqui dizendo para vocês que eu utilizo esse vídeo da carteira para abordar vários assuntos, como por exemplo a inflação, o aumento dos preços das motos, os ativos que estão caindo, as empresas, criptomoedas. Eu aproveito para dar introdução em vários assuntos, tá? E aí, conforme vocês forem me pedindo, eu vou ir direcionando mais esses assuntos. Eu vou fazendo vídeos específicos, como por exemplo, se vocês me pediram um vídeo sobre inflação, eu vou fazer um vídeo falando somente sobre inflação, sobre a queda dos ativos, sobre o aumento dos preços das motos e assim por diante. Então é muito importante que vocês me coloquem nos comentários ou até me mandem lá no Instagram que tipo de assunto que mais chamou a atenção de vocês para que eu consiga fazer vídeos mais específicos sobre eles, tá? Então pessoal, se vocês tiverem sugestões de vídeos, podem deixar aí nos comentários, tá? Que eu vou dar um jeito de fazer, vou trocar ideia com vocês, vou sanar as dúvidas, tá? Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. E é isso aí pessoal, eu sou o Motosciclista Investidor, eu vou ficando por aqui, até mais e tchau, tchau!